Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, este é o nosso programa. Que alegria passar mais uma tarde ao seu lado, trazendo um conteúdo muito bacana que a nossa produção preparou especialmente para você. Hoje nós vamos falar sobre memórias afetivas nas crianças. Qual a importância das memórias afetivas para o desenvolvimento do indivíduo? Além disso, tem um bate-papo sobre a influência das redes sociais com o consumo consciente. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você que nos acompanha. Olha só, você também pode assistir ao nosso programa pelo site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a minha Maria Clara Leite TV lá no Instagram. E é claro que você pode participar do nosso programa com as suas mensagens, com as suas perguntas aos nossos entrevistados do dia, com as suas sugestões de pauta. E hoje, agora nesse primeiro bloco, eu te faço um convite especial. Vamos falar sobre memórias afetivas. Qual é a memória afetiva que você tem? Quer participar? Manda pra gente aqui no nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886 é o número do nosso WhatsApp para que você possa participar nesse primeiro bloco. Conta pra gente quais são as suas principais memórias afetivas. Sabe aquele cheiro que te remete a alguma coisa na sua infância, aquele sabor? Bem, vamos falar sobre isso agora, nesse primeiro bloco, como eu disse, com a Flávia Valadares, que já está com a gente, psicopedagoga, ao vivo, falando com a gente por chamada de vídeo, direto do Rio de Janeiro. Oi, Flávia, prazer, tudo bem? Oi, olá, Clara, muito prazer, obrigada. Muito boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente neste momento, para a gente discutir, debater um pouquinho sobre esse tema tão importante. Muito obrigada por ajudar esse tema a chegar aí em mais casas, mais famílias. É isso aí. Flávia, antes da gente começar a falar sobre o assunto, queria que você falasse um pouquinho de você. Lá no seu Insta, né, a gente encontra muitos conteúdos sobre isso. Fala um pouquinho do seu trabalho. Sim, eu trabalho nas redes sociais, né? Eu divulgo uma educação neuroafetiva, uma educação que tenha respeito, limites, né? Princípios e valores, mas tudo isso a gente faz de uma forma afetiva, né? Eu acho que o grande segredo da educação está na forma como nós vamos fazer isso. Então, eu acho que o afeto é a base aí de todas as relações e o que vai nutrir também essas memórias afetivas que serão formadas na infância. É isso aí. E aí, de repente, né, como eu falei aqui no começo do programa, Flávia, a gente ouve uma música, sente um cheiro, um sabor. Tudo isso é memória afetiva. Isso. Eu acho assim, primeiramente, vamos definir o que é memória, Clara, para o pessoal de casa entender. Vamos aprofundar um pouquinho. Memória é a aquisição, eu adquirir, é a conservação e a lembrança de informações. Então, nós somos seres únicos com todo esse conjunto de informações e lembranças, né? Nós somos aquilo que recordamos. É como se fosse um grande quebra-cabeça da vida, onde cada pecinha representa uma experiência de vida, uma memória. Nós vamos ter memórias boas, memórias não tão boas e memórias ruins, né? E assim a gente vai tecendo esse quebra-cabeça da vida. A memória afetiva, então, seria o quê? É essa sensação gostosa, confortável, que a gente sente, né, quando a gente tem uma lembrança de algo. A memória afetiva, ela é muito viva. Por isso que você falou que a gente consegue sentir o cheiro, né? É como se fosse uma atualização de algo que eu já vivi e isso, quando vem à tona, me faz sentir na pele essa sensação gostosa, essa sensação que foi nutrida, né? Na experiência que eu já tive. Cada sentido aqui do nosso corpo é como se tivesse uma caixinha dessas memórias.
Então, quando eu como um pedaço de bolo, eu vou se lembrar, né, do tempo da minha avó, um bolo de fubá. Quando eu sinto um cheiro, eu vou lembrar de uma pessoa, de um momento especial da minha vida. Quando eu escuto uma música, eu posso lembrar de uma pessoa. Então, são sentidos que são atualizados quando isso vem à tona. Eu gostaria que você falasse também, Flávia, sobre a importância das memórias afetivas para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento do indivíduo. Sim. As memórias afetivas, né, são formadas também na infância. E a gente está falando também da qualidade dessa relação que a gente tem com a criança, para se formarem essas memórias positivas. Então, a qualidade do relacionamento que a gente tem com a criança vai influenciar muito a nossa escuta ativa, o respeito mútuo na hora da gente colocar um limite, esse acolhimento emocional que a gente precisa proporcionar para a criança quando ela está diante de um desafio, né? O quanto é importante a gente também manter-se equilibrado. Isso é um desafio, mas é possível, né? Manter a paciência diante desses desafios na hora de educar. Então, tudo isso é importante para a gente formar essas memórias positivas na vida da criança. Tudo vai depender da qualidade, Clara, dessas relações que a gente tem. E a partir de que idade essas memórias afetivas começam a ser registradas na mente dessa criança? É desde o nascimento? Não. Não é desde o nascimento, mas é importante, né, que do 0 aos 6 anos, que a gente está falando da primeira infância, a qualidade dessas relações é muito importante para a formação do ser humano, né? A gente não vai se recordar, a gente não se lembra quando a gente tinha 3, 4 anos, mas isso está como se fosse tatuado em nossa pele, essas memórias ficam tatuadas, e isso faz toda a diferença na vida adulta. Tem aquela frase clássica, né, de que a infância, o que acontece nela vai perdurar por toda a vida, né? O que acontece na infância não fica na infância. Então, a gente precisa ficar muito atento nessas relações que a gente estabelece com a criança. Até porque o contrário, né, a gente sabe que acontece, né? Que os traumas, eles ficam registrados, né? Na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo, desde até a gestação, inclusive. Né? Existem os traumas de gestação que eles perduram ao longo da vida. Assim também são as memórias afetivas. Por mais que a gente não lembre, acredito que essa sensação boa, ela também permanece, não é isso? Com certeza, é isso. O corpo guarda marcas, né? E a gente precisa estar cada vez mais consciente disso, porque o que acontece fica registrado, embora a gente não se recorde. É isso aí. Bem, gente, da onde surgiu esse tema, né? Surgiu de uma postagem, né, que nós vimos, que estava escrito assim, né? Uma postagem da Flávia Valadares, como criar memórias afetivas nas crianças. Olha lá, coisas divertidas para fazer com as crianças e criar as memórias afetivas. Foi a própria Flávia que colocou essa imagem, né, num post, né, no Instagram dela. O nosso sonoplasta, que está colocando palmas agora, o Amaral, foi ele que indicou essa pauta pra gente, viu, Flávia? Né, o Amaral, prazer, que alegria. Amaral gosta muito do seu trabalho, foi ele que indicou a pauta pra gente. E a gente foi ver, né, ali o seu Instagram, as coisas que você posta, realmente é um rico conteúdo. E aí a gente tem várias ideias simples, né, Flávia? Aí nesse post são várias ideias simples que dá para fazer sem gastar 1 centavo sequer, né, a grande maioria delas, e que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, principalmente na vida corrida que a gente tem hoje, o uso do celular, das redes sociais, a gente acaba vivendo muito mais no mundo virtual do que no mundo real ali com os nossos filhos, né? E você traz essa postagem justamente para nos ensinar, para nos incentivar a viver o presente aqui e agora com as nossas crianças, não é isso? É isso, Clara. As memórias estão sendo formadas o tempo todo, né? E quanto mais positivas, mais chances da gente registrar coisas positivas no nosso corpo, né? E isso perdurar por toda a vida. Então, são coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia de conexão. Muito mais do que quantidade, a gente está falando de qualidade dessa relação que a gente vai estabelecer. Então, como tem aí no post, são coisas muito simples que a gente pode fazer no dia a dia ou no final de semana, sem gastar muito dinheiro, mas que você se entregue verdadeiramente àquele mundo da criança. É o momento de estar em conexão com a criança. Então, você vai esquecer de todos os seus problemas, desliga o celular, esquece as redes sociais. É o momento
seu de se conectar com ela, entrar no mundo da criança. E são coisas simples que a gente pode fazer, né, para estabelecer essa conexão e o que eu falo, né, de encher os tanquinhos emocionais de vínculo e de importância. Todo ser humano tem esse tanquinho, todo ser humano quer se sentir conectado e todo ser humano quer se sentir importante. Então, quando eu faço esses momentos especiais com a minha criança, com atividades como fazer um bolo, fazer uma receita especial da família, participar de um evento gratuito, num parque, numa praça, tem tantas coisas legais, interessantes e gratuitas que a gente pode fazer nas cidades, né? Visitar um museu, contar para a criança como era você na sua infância, se você fazia esse tipo de passeio. E tudo isso a gente está criando diálogo, praticando uma escuta ativa, de estar ali naquele momento envolvido, né? Embriagado ali de infância. Tem que entrar no mundo da criança. É isso aí. E eu vi uma coisa interessante, né, hoje, que uma pessoa falou assim, que a mãe dela era uma professora e foi professora do primário, assim, né? Na minha época era primário, mas do ensino fundamental hoje, né? Por 25 anos. E a mãe dela falava assim pra ela, ó, quando você for a uma festa e você estiver entediada, vai atrás das crianças. Porque ali, com certeza, sempre tem alegria. E é isso, né? Viver a vida da criança, a imaginação da criança, ela vai trazer alegria para os adultos, com certeza, né? Eu queria comentar um pouquinho mais daqueles itens que tem lá, daquelas ideias que tem lá naquele post, porque eu achei muito interessante. E aí você fala sobre incentivar a criança a praticar um esporte. Sim. Por quê? Sim. Porque o esporte é muito importante para a criança, né? A criança aprende sobre regra e limite, sobre autonomia. O esporte é muito interessante, é muito importante para a criança. E precisa ser um esporte que ela goste. Então, a gente precisa conversar e vendo, experimentando. Às vezes, a criança acha que ama nadar e aí ela começa a praticar natação e depois ela percebe que não. E aí a gente às vezes fica frustrado, como assim? Eu paguei a natação, ela foi lá, eu queria tanto que ela nadasse. Então, esse espaço também de escuta e respeito pelo que a criança gosta é importante, porque às vezes a gente acaba fazendo com que a criança realize uma atividade que eu gostaria de ter feito na minha infância. Então, é importante que a criança também experimente essas atividades físicas, para a gente ver o que ela vai gostar de fazer. Desenvolver alguma habilidade, né, de atividade física. E aí você fala ali também, juntando atividade física com o ar livre, né? Passeios ao ar livre, aí tem o andar de bicicleta, pode ser um patins, pode ser um skate, aquilo que a família gosta mais ou que a criança gosta mais. Sim, e também já está envolvendo a atividade física e a natureza ao mesmo tempo. Também, caminhar, né? Ir à praia, se você mora numa cidade de litoral, uma praça, um parque, fazer um piquenique do lado de fora, mas são coisas tão simples, se a gente parar para pensar, né, Clara? Que a gente não vai gastar e a gente vai estar ali no mundo da criança, conectado com ela, e ela vai amar. A criança quer a nossa presença, a criança busca por essa nossa atenção o tempo todo, se a gente observar. A criança busca por isso. Só que a gente vive num mundo muito corrido, né? E às vezes não dá tempo no dia a dia da gente ter esse momento especial. Então tenta no final de semana, tenta no feriado, tenta à noite na hora de fazer um momento especial da leitura, um momento especial que você vai conversar sobre o dia da criança. Isso é muito importante. Tem várias formas da gente fazer isso. Eu achei muito legal a ideia do desenho, desenhar a caricatura um do outro. Achei muito bacana essa. Nunca nem tinha pensado nisso. Criança ama desenhar, né, Clara? As crianças amam desenhar. Quer dar uma atividade para a criança, coloca ela para desenhar, porque ela se expressa através do desenho. Então, e aí a gente pode desenhar juntos. Pode ser caricatura, pode ser outras coisas, né? Outras ideias, porque o que não falta é imaginação, não é? Quando você tá ali, criança é assim, não é? Você tá ali, vamos brincar de alguma coisa, aí começa a imaginar e aí vão surgindo as ideias ali. Em dias chuvosos, dá para fazer isso dentro de casa, né? Acho que é bacana a gente trazer isso também, porque nós estamos no mês de dezembro, muita gente acaba tirando férias nessa época do ano. Sim, tem as viagens, tem os passeios, né, para se fazer, mas quando estiver ali dentro de casa, às vezes os pais falam assim, ai meu Deus, como é que eu vou distrair essa criança ao longo desses 30 dias aqui dentro de casa ou ao longo de 40 dias dentro de casa, que essas férias aqui são longas, né? Então ficam essas ideias, né? Alguma coisinha que você faz
por dia ali com a sua criança, com o seu filho, já vai fazer toda a diferença e já vai estar criando muitas memórias afetivas, não é isso? Com toda certeza. São coisas, como eu disse, né? São coisas muito simples que você pode ter dentro de casa. São leitura, né, de um livro que a criança gosta, massinha de modelar, pintura, entrar no mundo da criança. Uma brincadeira que ela gosta de fazer, ou brincar de boneca, ou brincar de... Tem que esquecer os eletrônicos. O importante nessa hora é não apelar para os eletrônicos. Na verdade, isso vale para tudo, né? A criança precisa praticar a criatividade. Ela precisa praticar essa habilidade. E essa é uma habilidade altamente treinável, né? Pode se tornar criativo a partir das experiências que eu tenho de criatividade. Então, recorte, cola, desenhar, com giz de cera, lápis de cor, canetinha, pintar. São coisas simples que a gente pode ter lá no quarto da criança, num cantinho especial, que você pode fazer, numa barraca com brinquedos, né, para vocês interagirem. Tem muita coisa legal. É isso aí. Eu ouvi também dizer que a maior parte das memórias afetivas se faz em torno da mesa. Você falou sobre o cozinhar junto com a criança, que é muito bacana também, que ali você já está ensinando uma atividade, estimulando coordenação motora e etc e tal, né? Mas o comer também, o alimentar-se ali em torno da mesa é o que vai criar também essa memória afetiva, como a gente disse, um sabor, um cheiro daquela comida, né? E eu vou te falar, ficou provado por meio do Povo Fala que o repórter Fernando Jesus fez pra gente que realmente, quando se fala em memória afetiva, todo mundo lembra de alguma comida. Vamos assistir juntas? Bora lá, pode colocar no ar então, diretor, por favor. Emoções e sentimentos associados a experiências do passado. Isso é a memória afetiva. Ela vem através de imagens, sons, cheiros e até mesmo sabores que remetem a algo vivido. E o que será que mais marca a vida das pessoas, hein? Vamos juntos descobrir nas ruas de São Paulo? Vem comigo. Qual é a comida que mais lembra a sua infância? Olha, eu lembro muito dos bifes à milanesa que a minha mãe fazia. Na época, a comida era muito mais barata do que hoje, era só filé mignon, né? E lembro também da nossa vida em casa, muito tranquila. Era uma vida muito mais simples do que a de hoje. Também tinha muito menos perigos do que hoje. E a nossa maior diversão era ver TV, preto e branco. Mas a gente gostava tanto que a gente parecia que a gente enxergava as cores naquela imagem preto e branco. Qual que é a melhor memória afetiva que você tem da sua infância? Então, normalmente eu ia com a minha família muito no shopping. E no shopping a gente bebia muito milkshake, muito sorvete. E isso, quando eu vou para algum shopping, alguma coisa, eu lembro que a minha mãe com o meu irmão, a gente ia bastante. Isso cria um laço tão afetivo que até com as minhas amizades eu faço mesmo. E sucessivamente eu vou fazer com a minha namorada e com algum outro familiar que eu tenho aproximação, com os meus parentes. Nossa, é uma coisa rotineira, né? A gente fica tão feliz quando eu faço isso. Isso ajuda bastante. E graças a Deus nós somos muito unidos e é isso que nos torna como base para olhar para frente, para trabalhar, para estudar também. É leite com Toddy que eu tomo até hoje. E por quê? Porque eu lembro de quando eu era criança, a babá fazia pra gente. E eu lembro até hoje, daí eu tomo. Você toma até hoje? Tomo até hoje no canudinho ainda. Da minha infância, a melhor recordação que eu tenho são dos meus avós. Eu ia passar as férias na casa deles e no quintal havia um pé de jabuticaba e eu ficava ali embaixo numa balança comendo muita jabuticaba. Era muito bom. Vai ficar para sempre, porque ele fazia aquela balança com muito amor. E ali tinha a natureza. Eles sempre estavam junto comigo. Então, quando eu vejo essa fruta, eu vou lá na minha infância, nos meus 4, 5 anos de idade, e era muito bom.
É isso aí, gente. Quantas memórias bacanas, não é mesmo? No meu caso, uma memória afetiva que me leva de volta à minha infância é a garagem da casa dos meus avós. Lá eu tive muitas risadas e muitas conversas com o meu avô e nós fomos muito felizes e demos bastante risada com ele, contando muitas piadas e muitas histórias do tempo que ele era menino. E você, Clara, qual é a sua melhor memória afetiva? Eu volto com você aí nos estúdios do nosso programa. Fernando Jesus, muito obrigada por esse trabalho que você fez pra gente, esse conteúdo que você trouxe pra gente. Você viu aí, né, Flávia? Todo mundo lembrou de algum alimento. Foi o bife à milanesa, que me deu até fome de ouvir falar. O bife à milanesa, o outro milkshake, a outro leite com Toddy, né? A jabuticaba ali no pé de jabuticaba. E eu também lembro, viu? Minhas memórias afetivas remetem à casa da minha avó Clara, toda a família reunida, os tios, os primos. Fernando perguntou, né? E é claro que eu lembro daquele café da tarde da avó Clara, naquela mesa maravilhosa. Tinha o cuscuz, a tapioca e o pastelzinho de queijo. Esse eu não esqueço nunca. Que saudade que dá, não é? Muito, muito. Isso, Clara, porque o nosso inconsciente, ele é atemporal. E o que isso significa? Porque ele não separa passado, presente e futuro. Então, quando essas memórias vêm à tona, é como se isso se atualizasse em mim neste momento. Então, eu consigo sentir o cheiro, sentir o sabor. É muito pele, né? Exala isso na gente, se atualiza essa memória. E você que está em casa, gente, já vou perguntar novamente. Tem alguma memória afetiva que você queira contar pra gente? Qual era? O que te remete aí à sua infância? Manda sua mensagem pra gente lá no nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886. Conta pra gente quais são as melhores memórias afetivas da sua infância. E você, hein, Flávia? Fiquei curiosa. Eu me lembro da minha infância. Eu fui criada no interior de Minas, então até os 18 anos eu vivi no campo. Eu fui criada e educada no campo, então eu me lembro do cheiro de quando eu sinto a chuva, a gente sente aquele cheirinho de terra. Isso me remete lá àqueles tempos que eu vivia no campo, né? Pegar a fruta do pé, manga, goiaba, tangerina. É muito bacana, gostoso, né? Muito bacana. E aí gostoso. Remete a algum alimento sempre, né? Sempre. A gente está sempre falando o quanto registrado, né? A memória olfativa, gustativa, o quanto isso registra na nossa memória e a gente se recorda como se fosse hoje. É muito atualizado, né? O sentido é muito atualizado quando eu me lembro disso. Exatamente. Ô Flávia, de volta ao seu post, né, aquele que você dá dicas, então, de como criar memória afetiva nas crianças, o pessoal viu que não é difícil, que é simples, dá pra gente fazer muita coisa sem gastar nenhum centavo sequer, né, dá pra fazer muita coisa bacana que vai criar ali memórias afetivas muito legais para os nossos filhos, sobrinhos, netos, enfim. Mas a pessoa ela não tem o costume de fazer isso, ela tá tão ali ligada na internet, né, nas redes sociais. Como é que a gente vira a chavinha para mudar a vida dessa pessoa? A gente vai virar a chavinha, Clara, praticando. Não adianta a gente só conversar, ler, a gente precisa praticar. A gente, mais do que pensar em inúmeras atividades mirabolantes, é a gente viver essa relação com mais qualidade, com mais conexão. E viver o agora, pensando que vai passar muito rápido. E que o que acontece aqui não vai ficar só aqui na infância. A gente vai colher os frutos disso mais tarde. Então, quanto mais consciente eu estiver dessa informação e do quanto eu tenho esse poder nas minhas mãos de influência positiva na vida de uma criança, melhores serão as relações, mais profundas e conectadas. E a gente vive num mundo tão superficial, as relações estão superficiais. Eu acredito que é agora a hora da gente mudar. É na infância que a gente vai mostrar e aprender a aprofundar essa relação. É isso, vai interferir nas relações e também nas escolhas dessa criança no futuro, não vai? Com certeza. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O tipo de conexão que eu tenho com ela agora, eu estou ensinando também sobre bons princípios, bons valores, ensinando a ser gentil no dia a dia, a ter empatia. Tudo isso a gente aprende, Clara, com prática. Não tem jeito. E a criança é uma esponjinha.
para estar o tempo todo absorvendo e olhando os meus comportamentos. Como se eu fosse um espelho para essa criança. Por isso que a gente precisa ficar muito atento nas nossas ações, nas nossas atitudes. Muito mais do que palavras, né? São as nossas ações que influenciam essa criança o tempo todo. E às vezes sem perceber, né? Ou às vezes sem ter consciência disso, a gente esquece. Exatamente. Flávia, eu tô vendo aí atrás de você, a Flávia fala com a gente ao vivo do Rio de Janeiro por chamada de vídeo. E aí, é sua casa, seu consultório? Meu consultório. Seu consultório, você tem esse cérebro que você usa nos seus vídeos, né? Pois é, me acompanha aqui desde 2021. Olha lá, gente, a gente tem aí as imagens, são os vídeos da Flávia. E ela trazendo aí as informações, né, Flávia? Dando aí as suas dicas, né? Olha que gostoso. Momentos de conversa com Deus, hora dos abraços, rituais para dias chuvosos. São tudo dicas, né, para os pais desenvolverem aí as memórias afetivas com as crianças. São atitudes e ações simples que a gente pode desenvolver essa conexão com a criança, entrar no mundo dela, né? Olha que bacana. Esse daí é maior, hein, Flávia? Esse era mais pesado. Quilos, Clara. Esse cérebro aí é maior, ó. Vamos ser amigos para sempre. Aí eu vi esse post seu também muito bacana, que são as frases, né, que você usa para conversar com as crianças, que os pais podem usar para conversar com as crianças para melhorar as conexões e os relacionamentos, não é isso? É isso, Clara. E assim, lembrar de felicidade é viver a felicidade de novo. E a gente precisa prestar atenção na comunicação com a criança. Como eu disse, ela é uma esponja. Então, ela está absorvendo tudo que eu estou falando também no dia a dia. O quanto é importante as palavras positivas, né? O encorajamento que vem por meio dessas frases aí, como exemplo, né? De positividade na vida da criança. Vamos lá, você consegue. O quanto isso é importante, né? O quanto às vezes faltou isso pra gente na nossa infância. Olha, eu tô aqui. Se precisar, eu sou o seu socorro emocional. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, conte sempre comigo. Então, é importante a gente plantar essa sementinha na criança. É isso aí. Gente, nós estamos pedindo para você que está em casa participar aqui do nosso programa, né? Trazendo a sua mensagem. Fala pra gente o que é uma memória afetiva, né? Que está guardada aí na sua mente, no seu coração até hoje. A gente recebeu aqui a mensagem do Almir Carlos. Nós estamos com um probleminha técnico, não conseguimos colocar a imagem no vídeo, mas mandaram aqui no meu celular, Almir. Almir Carlos falou o seguinte: boa tarde, a minha recordação era eu e os meus pais indo comprar Danone na padaria do Laércio. Mais uma sobre alimento, hein? É mais uma sobre alimento. Mas é bacana, né? Porque penso eu, né, Almir, que é de uma época em que a gente não tinha acesso tão facilmente a Danone, né, e a outras coisinhas assim na nossa geladeira, né? A gente tinha uma alimentação mais da terra naquela época, não é verdade, Flávia? Verdade. É verdade. Era uma alimentação mais simples. Então, esse alimento, né, no caso do Danone, era uma coisa assim, era tipo um evento. Era isso, Almir? Era um evento, ir até a padaria do Laércio, não é isso? Até a padaria do Laércio comprar o Danone. Então é bacana, fica na memória, porque é uma coisa diferente. Para ficar na memória e virar uma memória afetiva, precisa ser uma coisa diferente? Precisa ser uma coisa diferente, criativa e que faça sentido também para a vida da criança. Aham. Olha só, a gente tem mais uma aqui da Rosineide Maria. E ela fala: boa tarde, a minha recordação da infância é com a minha mãe, quando fazia ovos batidos no garfo, até virar um suspiro com farinha e açúcar. Ai, que delícia! Eu amei essa, hein, Rosineide? Que memória gostosa, tá vendo? Todo mundo lembra de algum alimento, alguma comida. Clara, quando a gente está falando de memória afetiva, a gente está falando de coisas boas, coisas positivas. É isso. Então, a comida está sempre em primeiro lugar, né? Todo mundo lembra de uma comida especial do tempo da avó, na casa de mãe, na infância.
É isso. Pensa numa coisa gostosa, vai lembrar de uma comida. Não tem jeito, né? Quando a gente pensa sobre isso, é exatamente dessa maneira. E aí, né, a gente estava falando aqui do quanto, né, as memórias afetivas vão influenciar na vida das pessoas. E eu vi algumas pesquisas, assim, muito bacanas, né, falando sobre o resultado de memórias afetivas. Essa pesquisa que eu vi, ela mostra que os cheiros ligados à memória afetiva podem ajudar a tratar a depressão. Olha que coisa, cheiros que podem ajudar a tratar a depressão. Porque, como eu disse, Clara, é como se fosse um sentido que se atualizasse. Eu vou viver aquilo naquele momento. Então, eu vou sentir tudo aquilo novamente. Então, Exatamente. tem a alegria. A gente está falando de coisas boas, né? Então, eu revivo aquela sensação gostosa. E também, uma outra pesquisa que eu vi é que é possível também usar as memórias afetivas, né, para tratar o Alzheimer, né, as pessoas que têm Alzheimer, né, então, após os 60 anos, já na terceira idade, resgatar essas memórias afetivas pode ser uma terapia, promove a estimulação do sistema neurológico e evita a perda frequente de memória. Então, porque o registro foi o quê? Positivo. Exatamente. A gente está aqui falando de memória afetiva nas crianças, mas o quanto é importante resgatar essas memórias na fase adulta e o quanto faz bem para a gente como adulto também, não é? Com certeza, com É certeza. isso aí. Se atualiza, né? E aí eu já vou até deixar um exercício aqui, né, sobre essa pesquisa que eu vi, um exercício para você que está em casa, né? Então, para você resgatar as memórias afetivas, para mantê-las na sua mente sempre ativas, olhar fotos com pessoas queridas ou momentos marcantes, ouvir músicas antigas, revisitar locais com um significado especial, compartilhar histórias e tradições, reviver tradições e usar objetos que tenham esse valor sentimental. E aí, Flávia, tem alguma mais para acrescentar? Lembrar dessas coisas positivas que você viveu, escutar uma música, sentir um cheiro especial, refazer uma receita de família também, né? Já que a gente está falando tanto de comida aqui, relembrar uma receita, pegar um caderno antigo de receitas e refazer do tempo da avó. É isso aí, tá vendo, gente? E olha, tem muito mais ideias lá no Instagram da Flávia Valadares. Eu vou deixar um espaço, Flávia, para você passar o endereço do seu Instagram, o seu arroba, e também falar um pouquinho dos conteúdos que tem lá enquanto eu vou ali dar um recadinho. E eu já deixo aqui o meu muito obrigada e um prazer imenso foi te conhecer, viu? Claro, o prazer foi todo meu. Muito obrigada a você, a toda a sua equipe, né, para que essa mensagem do afeto chegue nas casas e nas famílias e consiga ser uma sementinha que vai brotar, vai ser plantada, regada. Quando a gente está falando de infância, é algo que precisa ser regado todo santo dia. A gente precisa regar essas nossas relações que a gente tem com as crianças, com todo ser humano, na verdade, né, Clara? O meu Instagram é o pedagógico.mente e lá eu vou te ajudar a educar de uma forma mais afetiva, com valores, com princípios, com limites, sim, mas tudo isso de um lugar de respeito mútuo. Eu vou fazer um post sobre brincadeiras legais que a gente pode fazer durante o Natal para a gente criar essas memórias positivas, afetivas no Natal. É isso aí, Flávia. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada mais uma vez. E a gente vai agora a um breve intervalo. Já já a gente volta com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela tua companhia. Uma ótima tarde a você que nos acompanha. Falávamos sobre memórias afetivas aqui no nosso programa no bloco anterior. Tivemos algumas participações. Eu convidei você que está em casa para falar sobre isso, para contar pra gente qual é a memória afetiva que você tem mais forte aí na sua mente hoje. Se por acaso você mandar mensagem a gente ainda pode mostrar aqui ao longo do nosso programa, no nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886, 3337-5886.
é o número do nosso WhatsApp. Agora a gente vai mudar de assunto por esse telefone também, por esse número. Você já pode mandar a sua pergunta sobre este outro tema que teremos agora, nesse momento, ou sobre estratégia aí de marca, como alavancar a sua marca. O nosso tema agora são as redes sociais e a relação das redes sociais com o consumo consciente. Como o consumo consciente tem crescido por meio das redes sociais. Mas você vai conhecer aqui a nossa convidada maravilhosa, publicitária e mentora, Brenda Lezier. É assim mesmo, que se fala? Isso mesmo. Muito bem-vinda ao nosso programa, Brenda. Muito obrigada, muito feliz e honrada com o convite. E muito animada em poder trocar com você sobre redes sociais, algumas estratégias, o que pode, o que não pode, o que se espera aí do novo consumidor, né? É isso aí, gente. Ó, Brenda tem muitas dicas, muitos conselhos. Ela tem ajudado muita gente a alavancar as suas vendas, não é isso, Brenda? Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, você pode mandar também, não é isso? Consultoria gratuita. Ó, tá vendo? Aproveita essa oportunidade que não é todo dia que tem, certo? É isso aí. Então, Brenda, hoje a gente veio falar sobre isso. Por quê? Porque a gente teve a Black Friday agora recentemente, na última sexta-feira, né? Que é aquele dia de grandes ofertas, a sexta-feira de grandes ofertas, com promessas de desconto de até 70% aí nas lojas físicas e nas lojas online. E aí a gente vê que é uma data que às vezes as pessoas elas esperam para comprar aquilo que realmente precisam, mas também é uma data que você vê aquele monte de promoção e acaba consumindo além da necessidade. E aí a gente tem aqui essa pauta, né? Você dizendo que é possível as redes sociais incentivarem um consumo mais consciente? Excelente pergunta, Clara. É engraçado que eu tô do lado marqueteira, impulsionando as marcas, né, ajudando, criando estratégias para vendas, mas eu também sou a consumidora, né? Então a gente tem que encontrar um equilíbrio nesse processo. E o que eu vejo? Hoje os influenciadores, os criadores de conteúdo, a gente está nesse movimento onde o empresário está virando influenciador porque o produto que não tem cara, ele não vende. E eu tenho visto esse movimento mais consciente, né? Pós-pandemia, a gente tem um consumidor muito mais preocupado. Antes era aquela coisa, promoção, eu vou comprar. Hoje não. Hoje precisa ser prioridade na vida das pessoas. Hoje nosso desafio, até como marqueteiro, é como é que eu faço esse produto se tornar uma prioridade na vida dessas pessoas, mas trazendo até para o consumo consciente, vendo e cuidando de muitos influenciadores e artistas, eu vejo todo esse movimento de trazer para essas pessoas clareza e até um exercício de autoconhecimento, porque vira uma panfletagem, né, Clara? É promoção de um lado, é promoção de outra, você nem precisa, mas devido às redes sociais, você tem aquela vontade, e aí, o que eu faço? Por qual caminho eu vou? Então, envolve muito para o consumidor um exercício de autoconhecimento e clareza do que eu preciso, sem comparação com outras pessoas. E nós, né, tendo esse canal tão aberto, os influenciadores, empresários e artistas, a gente tem essa voz para trazer esse consumo consciente para as pessoas. E até eu queria entender um pouquinho da sua história. Ai, que legal! Queria entender um pouquinho da sua história, né? Você é uma jovem empresária maravilhosa, mentora, palestrante, e que já alcançou aí patamares assim bastante altos na sua carreira, na sua profissão. E como você disse, é uma coisa meio, é um paradoxo, né? Um pouco de um paradoxo a gente falar de marketing e de consumo consciente. Como é que você chegou até aqui? Perfeito. Eu tenho 29 anos, sou publicitária, sou fundadora da agência Branding Digital, que hoje é uma agência com foco em alavancar empresários para que eles possam ganhar mais dinheiro através do digital. E aí, nesse período de 7 anos, já foram mais de 1.500 clientes atendidos. Hoje está na moda, né, o empresário acabar virando influenciador, essa humanização das marcas, mas eu comecei isso há 7 anos atrás, ajudando, potencializando essas pessoas. Por quê? Quando eu ouço a tua voz, Clara, eu me conecto com você, eu me conecto com a tua mensagem, depois eu vou te seguir, quero entender sobre você. Nisso as pessoas criam mais conexões, né? E aí também fui premiada como profissional de marketing do ano pela revista Caras, sou mentora na faculdade SPM,
CRM. Então, eu tenho esse propósito realmente de ajudar e transformar vidas através do marketing. Mas como vender mais unindo isso ao consumo consciente? Perfeito. Essa é a grande questão, né? Excelente pergunta. Hoje, a gente tem que ter em mente de que eu preciso, nas redes sociais, ter transparência e verdade. Hoje, o que o ChatGPT, estratégias, o que o ChatGPT nunca vai ter é a verdade e a consciência. Então, quando você é uma marca com valores bem definidos, com as suas crenças, com o que você acredita, sendo transparente com o teu consumidor, tem marcas que aumentam o preço na Black Friday, só para de fato poder colocar ali os 70% de desconto. Tem marcas com embalagem, com a embalagem verde, para falar que faz parte desse movimento sustentável, né? Então, o conselho que eu dou para as pessoas que estão nos assistindo, para os meus clientes, pessoas, ética, verdade, porque a gente está nessa era da verdade. E marcas que não fazem parte desse movimento, infelizmente, as máscaras estão caindo, Clara. É mesmo? É. Você acredita que os consumidores estão mais conscientes, estão buscando mais a sustentabilidade? Eles estão mais exigentes. Eles estão mais exigentes, né? Principalmente depois da pandemia. Então, hoje em dia, ele repensa, ele vai avaliar o histórico daquela marca, ele vai entrar no Reclame Aqui, ele vai entender qual que é o histórico dessa marca, pontos positivos, pontos negativos. Hoje está mais difícil, né? Não é aquela coisa que era antes, né? Que via alguma coisa e já comprava, aquela coisa. Depois da pandemia, a gente tem um consumidor muito mais exigente. É isso aí, a gente vai seguir ainda falando sobre esse assunto. A gente está falando aqui sobre as redes sociais e esse movimento, né? Essa busca pela sustentabilidade dos clientes, né? Dos consumidores. Estamos falando sobre verdade. Eu vi um vídeo seu em que você falava que é possível comprar tudo. Que é possível comprar seguidores, que é possível comprar engajamento, mas você não vai comprar... Como que você fala? Que você não vai comprar as vendas, não é isso? Exatamente, perfeito. Você precisa realmente conquistar o seu cliente para que você venha a ter vendas. Perfeito. Hoje a gente tem esse movimento, né? Compra inscritos no YouTube, compra visualizações, compra like, compra comentário, mas e a autoridade? A autoridade não dá para comprar, a autoridade ela é construída com confiança, com verdade, gerando conexão ali com as pessoas, né? É isso aí, gente. A gente segue falando sobre esse assunto já já, depois do intervalo. Nós voltamos em instantes, hein? Não sai daí, não. Nosso programa está de volta mais uma vez. Uma ótima tarde para você que nos acompanha. Muito obrigada pela sua companhia. Seguimos aqui falando sobre a influência das redes sociais e o consumo consciente, no consumo consciente, né? Quando a gente fala de consumo consciente, estamos falando do consumo sustentável, estamos falando sobre práticas sustentáveis e o consumo daquilo que a gente realmente precisa. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui Brenda Lesier, que é publicitária e mentora. E aí a gente se questionou aqui no começo, mas publicidade não é para vender mais? Mas, gente, estamos falando sobre o consumo sustentável também com relação às empresas, às práticas da empresa, escolher aquilo que se consome. A gente tem aqui uma pesquisa que diz o seguinte, é uma pesquisa do Sebrae, que aponta que 68% dos consumidores no Brasil preferem adquirir produtos de empresas alinhadas com as práticas de sustentabilidade. Então, é sobre isso, não é? E é aquilo que a gente estava falando, né, Clara? Que a gente tem um consumidor muito mais exigente, que vai atrás das informações, que vai no Reclame Aqui, que vai atrás das suas redes sociais para entender se é verídico ou não, né? E tá certíssimo, a gente tem que ficar cada vez mais atento com aquilo que a gente compra, com aquilo que a gente apoia, né? E a economia circular tem crescido também. Então, a gente fala do aumento das vendas nos brechós,
em lojas que revendem algum produto, não é isso? Ou alguns produtos. Então, nas revendedoras, nos brechós. Essa economia circular também, de um ano para cá, cresceu 35%, não é isso? Cresceu e o boho, essa moda, ela tá muito mais em alta também, né? E os brechós, juntamente com estratégias de marketing, aproveitaram essas tendências de uma forma muito produtiva e, consequentemente, aumentaram as vendas também. Então, enquanto a gente tem ainda um material que está ali, que está sendo circulado, que as pessoas estão apoiando, que as marcas também estão apoiando. Eu mesma adoro brechó, não sei se você gosta, mas eu apoio, respeito, admiro também. E a gente tem que apoiar, né, Clara? O brechó lá perto de casa sabe que eu bato cartão ali. Já quero saber qual que é. Ali perto de casa, minha colega Fabiana sabe de quanto Mas é isso aí, ainda mais a gente, né? Grava vídeo para rede social, tem que ser cada vídeo um look diferente. Gente, vamos apoiar a brechó, vamos dar essa visibilidade. Tem muita coisa interessante. A gente está fazendo bem, está apoiando e ainda está linda, do mesmo jeito. Exatamente. Muita roupa bacana, né? Que a gente encontra, acessórios, bolsas, sandálias, enfim, por aí vai. Fico feliz com esse movimento crescendo. É importante, não é? E a gente tem visto os influenciadores também agindo bastante nisso. É por isso que a gente está falando aqui da influência das redes sociais nesse consumo consciente. Perfeito. É isso. E a gente tem que tomar muito cuidado, na verdade, né? Tem a influência do bem e tem a influência do mal, que a gente vê até com esses jogos, com coisas que eu particularmente não acredito, mas o influenciador, ele tem uma potência tão forte ali nas redes sociais, porque ele está ali mostrando a vida dele. Então, quem está assistindo tem essa percepção de que já são familiares, de que já são amigos, porque ele assiste todos os dias, cria uma conexão sem nunca ter visto essa pessoa, né? Então, esses influenciadores precisam usar essa influência para o bem mesmo, para, né, apoiar essas práticas mais sustentáveis, para trazer exemplos, para trazer referências. Se a gente tiver tudo isso, tenho certeza que a gente vai ter um mundo muito melhor. É isso, mas a gente também tem outro lado da rede social, né? Que é o incentivo do consumo o tempo todo. A gente começou aqui esse bloco, né? O bloco anterior, na verdade, já falando sobre esse assunto, justamente citando a Black Friday, que é um momento ali, aquela sexta-feira de promessas de grandes ofertas. E só de ver a palavra promoção na tela, muita gente compra muitas vezes sem precisar. Sem a poder. gente também tem esse incentivo das redes sociais. É verdade. Então tem que tomar cuidado. Nessa era até de comparação, né? Porque as redes sociais, ninguém posta as contas que tem para pagar, o cartão, as compras exageradas. As pessoas estão ali para dopamina, né? Entretenimento. Elas querem o tempo todo mostrar que estão bem e tal. Então, se você consumidora, se você não entra num exercício realmente de autoconhecimento, de clareza, de entender que não dá para se comparar com a vida das redes sociais, não tem como. E até que ponto essas campanhas de consumo consciente nas redes sociais vêm representando mesmo as mudanças de comportamento e as mudanças de consumo, Brenda? Eu acredito que até pelos dados, né, mais de 60% hoje dos consumidores têm optado por marcas mais sustentáveis e tudo. Então eu acredito que esse movimento, apesar de estar no início, já cresceu muito. Né? Claro, a gente tem muito chão ainda pela frente, tem muita coisa para acontecer, mas os dados provam que sim, temos um consumidor mais exigente que mais consciente, que opta realmente por esse mercado mais sustentável. Mas aí tem um movimento chamado greenwashing. Greenwashing seria a sustentabilidade de fachada, né? E aí, como é que você separa a real propaganda ali, o marketing, né, que mostra que aquela empresa é sustentável, daquelas que estão realmente praticando esse greenwashing? Perfeito. A gente falou muito sobre o ponto positivo dos influenciadores e o ponto negativo você trouxe de uma forma muito clara sobre o greenwashing. Primeiro ponto é entender, hoje a gente tem marcas que aplicam, infelizmente, o greenwashing. Porém, como consumidor, é muito importante você entender e ir atrás da veracidade daquela informação. Hoje tem um post informativo, mas um post muitas vezes raso, como eu te disse, embalagens verdes e toda aquela coisa. E quando você busca a certificação real, a verdade real por trás, o certificado, a comprovação, você não encontra, né? Então, como consumidora,
consciente, eu trago esse insight para vocês. Vão atrás das informações, vá atrás da verdade, para entender se está dentro ou não dos seus valores, né? Mas isso ali aonde? No site da própria empresa? Como que a gente tem a comprovação? Hoje, principalmente no site da empresa, hoje deveria, né, as empresas sustentáveis, elas têm um QR Code que leva para o certificado, que traz todas as informações para o consumidor. Então, são algumas formas aí de nos proteger e ver se realmente é uma marca séria, sustentável, ou se é uma marca ali de fachada. Quais são as estratégias de marketing, ou melhor, quais são os desafios das estratégias de marketing, né? Justamente para dar credibilidade sustentável para as marcas. Perfeito. Eu volto no tema humanização. Hoje, nós temos empresas que enganam as pessoas, que fazem até campanhas patrocinadas e as pessoas compram e os produtos nunca chegam. Só que não tem um rosto por trás. É um monte de, é realmente um panfleto, né, de produto, de serviço, e aí com o patrocinado aparece, às vezes é uma pessoa que está ali na rede social, não tem tanta experiência, compra o produto, nunca nem chegou. Então, por isso a importância de humanizar, de ver que realmente tem uma pessoa séria por trás, que tem uma história, tem um site, tem né, as informações legais da empresa, Reclame Aqui daquela empresa é muito importante. As pessoas não olham hoje o Reclame Aqui, né? Eu, antes de qualquer compra, eu entro no Reclame Aqui, eu entro no site, eu vou atrás das informações para que eu consiga me proteger, para eu entender se realmente é uma marca séria, né? Então, hoje, tanto as marcas podem se proteger, porque às vezes é uma empresa que está começando agora, não sabe que precisa de tudo isso, não sabe nem que ela precisa aparecer para vender, né? Então, hoje, quanto mais seguro você deixa o teu cliente, mais chances você tem de vender e de fazer as coisas certas, né? A gente falou aqui, né, sobre o crescimento dos brechós, né, como sendo aí um tipo de negócio sustentável, assim como outros sites e lojas, comércios que vendem produtos usados, né, de quaisquer tipos. Mas tem um público nosso aqui do nosso programa que eu vou te falar. Esses são sustentáveis. Esses pensam realmente na natureza, reciclam de tudo. E eu estou falando dos nossos queridos artesãos, que realmente eu fico impressionada. É público nosso e também são nossos convidados. A gente recebe muitos convidados artesãos e eles reciclam de tudo. Tudo vira matéria-prima na mão dos artesãos e eu acho isso incrível. E aí, como você é especialista da área, né, do engajamento aí nas redes sociais, eu vou pedir para você falar um pouquinho com esse público nosso. Que legal, que prazer, porque assim, são pessoas incríveis que realmente nasceram com esse dom de transformar, um trabalho totalmente manual, difícil, né? Cara, vocês têm a faca e o queijo na mão para bombar nas redes sociais. Então, começa humanizando. Quem é você? Qual que é a sua história? Como que você se interessou por esse mercado mais artesanal, né? Quais foram as peças mais difíceis que você teve que criar? Qual que é a história por trás de cada cliente? Como que você criou todo esse movimento, o nome da sua empresa, os produtos que você tem? Quanto mais eles terem essa consciência de humanização, de trazer a história, pessoas compram histórias, pessoas se conectam com pessoas, né? Então, só deles trazerem essa humanização, essas histórias reais do produto, os diferenciais, tenho certeza que eles já vão ter um excelente resultado aí nas redes sociais. Ao invés disso, eu vejo muito artesão postando só foto de produto. Eu entro no Instagram deles, é aquele monte de produto e vira só panfleto. Mas eu quero mais, eu quero entender. Enquanto eles estiverem fazendo a peça ali, contar detalhes, contar a história daquela cliente, as pessoas adoram isso nas redes sociais. E acaba que vira um entretenimento, eles estão gerando valor e ao mesmo tempo estão vendendo. É isso, gerando conteúdo. Exato. Conteúdo bacana de assistir, né? Exatamente. Independente da pessoa comprar ali, ela já tá. E eu vou me envolvendo naquela história, ele tá contando como que ele fez uma mesa, aquele joguinho de jogo americano, todo desenhado à mão, que, né, eles fazem. Cara, eu iria adorar
poder saber a história por trás da cliente que ela está desenvolvendo aquele produto. Quando ela menos vê, a pessoa está doida para comprar. E destacando mesmo a sustentabilidade, né? Exatamente. Mostrando esses produtos recicláveis, essa matéria-prima. Né? Eles têm esses valores, essas crenças e o que eles acreditam. Coloca isso para fora. Mostra, né, o quanto você é o teu maior case transformado. Eu costumo dizer isso nas minhas redes sociais. Então, já que eles são o maior case transformado, usa isso a favor de vocês, gente. É isso aí, gente. Como eu disse, vocês podem fazer perguntas pelo nosso WhatsApp sobre esse assunto. Envia sua mensagem para a gente no DDD 11, número 3337-5886. E a gente tem pergunta chegando, tá? Então adorei. eu vou trazer aqui para você. Como eu disse, a gente está com um probleminha na tela do WhatsApp, não estou conseguindo colocar no ar, mas a produção está enviando aqui para mim. Essa pergunta é da Luana Ferraz e ela diz o seguinte: boa tarde, eu tenho vergonha de divulgar meu artesanato para venda. Falei que a gente tem o público, né, de artesanato aqui no nosso programa. Ela disse: eu faço bordado. Como começar uma rede social comercial? E se é comercial, eu preciso expor a minha vida pessoal nessa página para humanizar? Ela pergunta. É a pergunta da Luana. Muito bom. Algumas perguntas. Luana, primeiro ponto, vergonha não paga boleto. Coloca isso na tua testa, tá? Falar, todo mundo fala, a vizinha compartilha, mas no fundo queria estar todo mundo fazendo igual você, Luana. Então siga firme sua jornada. Primeiro ponto, você tem que ter uma bio de impacto. Antes da pessoa te seguir, existem vários estudos científicos que comprovam que hoje uma pessoa ela tem 20 segundos para definir se ela vai te seguir ou não. Ela dá uma olhada rápida, vê se aquilo interessa e ela escolhe ou não se ela vai te seguir. Então, se você tem ali uma bio de impacto, né, desde bordados que contam histórias, bordados que transformam, ter o link ali da sua bio. Hoje eu vejo um monte de Instagram que não tem nenhum link. A gente está nessa era do consumidor também muito rápido, já tem o concorrente, não tem o link, ele não tem paciência de ficar procurando, então vamos deixar o caminho mais fácil. Nos destaques ali, só dela ter um da história dela, um dos produtos, um de dicas, que ela entra como especialista para falar sobre. E uma terceira pergunta que ela deixou que eu achei interessante é: todo mundo pensa que aparecer e humanizar nas redes sociais é sair mostrando seu filho, seu cachorro, sua vida, e não é isso. Humanizar é você aparecer como primeira pessoa para o seu cliente. Para falar com o cliente, a gente olha no olho, eu ouço a voz, eu crio confiança. Então, humanizar nada mais é que você aparecer para compartilhar a sua história. Você define o que você vai mostrar ou não. Não tem necessidade alguma de mostrar a tua família, de mostrar a tua vida pessoal. Você está ali para criar desejo pelo seu produto. É o processo do teu trabalho. Exatamente. Não necessariamente sua vida. Exatamente. Mas faz diferença? Faz diferença. Quando a pessoa mostra a vida? Quando ela mostra, porque a gente tem as pessoas, elas são curiosas, o ser humano é curioso, né? A gente fica o tempo todo curioso ali para saber. Mas quando a gente tem que colocar limites também. Eu trabalho com isso, mas o meu marido, ele é totalmente low profile, ele é muito tímido, ele não gosta de aparecer e eu preciso respeitar. Então, eu tenho uma rede social humanizada, eu apareço, mas eu não exponho nada da minha vida, marido e tal. Então, é muito um exercício também de autoconhecimento. De até onde você pode ir, né? Aí, respondida. Beijo, Luana. Obrigada pela sua participação. Obrigada também a Gabriela Rodrigues. Já deixo um beijão para você. Ela pergunta o seguinte: olá, tenho vontade de trabalhar com digital, mas não sei por onde começar. Pode me ajudar? Claro. Gabi, vou até te dar um presente. Depois vocês têm o contato aí. Quero dar um curso para ela e para a Luana, até que mandaram as perguntas, um curso gratuito de posicionamento. Olha, gente. Combinado? Depois eu vou te mandar, claro, e você vai pedir para a direção liberar o acesso para elas. Mas o primeiro ponto para começar nas redes sociais é entender o que você faz de melhor. Tem gente que hoje transformou uma limpeza de uma casa em um infoproduto e está vendendo horrores, Clara. Só por saber limpar uma casa muito bem e ganhando acima de 7 dígitos, tá? Ensinando outras mulheres a fazerem isso. Então, assim, Gabi, quem é você? O que você faz de melhor? Como você se diferencia das demais pessoas? Quem é o público que você quer atingir? Quem é esse público? São homens, são mulheres? Quantos anos? O que eles gostam? O que eles consomem ali nas redes sociais? Traga também a sua história, a tua verdade, né? Cliente confuso não compra nada. Hoje, o que tem de gente gravando vídeo, mas que eu não entendo bulhufas, né? Só de você trazer clareza para as pessoas do que é o seu produto, como que ele pode te ajudar. Você já está meio caminho andado nas redes sociais. Olha aí, gente. E por falar em vídeo, você disse, né, sobre vídeos que ninguém entende nada.
Você tem um script para dar pra gente? Perfeito. De o que deve conter nesse vídeo? Como ele deve começar, como ele deve terminar? Ótimo. Eu falo que todo início de vídeo, ele tem que ter início, meio e fim. Nas redes sociais é a mesma coisa. Todo mundo já está cansado, ainda mais numa era que é tudo muito rápido, a internet trava, a gente já não quer mais ver aquele vídeo, é muito conteúdo, né? Você sempre tem que ter um início mais impactante. Então, ao invés de eu começar o meu vídeo falando: oi, meu nome é Brenda Lezier, sou especialista em marketing. Eu já começo meu vídeo. E hoje eu vou te ensinar estratégias de marketing que vão te fazer vender muito mais nesse final de ano. Entende? Então, sempre tenta pensar num início mais forte, num gancho forte, que faça as pessoas se conectarem e assistirem com você. Depois desse início impactante, você vem com a tua apresentação. Então, eu sou a Brenda, eu faço isso, eu faço aquilo. Depois você já vem com o seu conteúdo. Dica para o conteúdo, sempre numere. Então, eu vou te dar 3 dicas, eu vou te dar 3 insights, eu vou te dar 4 formas. As pessoas tendem a acompanhar mais. E no final, ele precisa ter uma CTA, que é uma Call to Action, uma chamada para ação. Então, por exemplo, fez sentido para você esse vídeo? Então, comenta aqui se você quer mais vídeos como esse. Já é uma excelente forma aí de gravar esses vídeos para as redes sociais. Tempo de vídeo? Tempo de vídeo até 1 minuto. Mais do que isso fica cansativo. Mais do que isso já fica cansativo. E as pessoas, né, principalmente, eu tenho muitos clientes que estudaram anos, médicos, mas não dá para fazer em 1 minuto. Mas nas redes sociais, a gente trabalha muito com conteúdo topo de funil, que é um conteúdo mais simples, é um conteúdo mais raso, é um conteúdo que informa. Eu não preciso ser teórico ali nas redes sociais, eu não preciso trazer a parte difícil. Eu explico o que é difícil de uma forma rápida e fácil. Isso aí. Gente, Brenda, falei Genta porque eu li Brenda e falei Genta. Gente, desculpa. Brenda Lezier, @Brenda Lezier. Esse é o @ da Brenda lá no Instagram, tá aparecendo aí na tela para você. Brenda Lezier, que é mentora publicitária, trazendo pra gente aí todas as estratégias de marketing e falando sobre publicidade, consumo consciente nas redes sociais, todo esse engajamento que vem tendo, né, Brenda? O pessoal quer saber mais sobre você? Entra lá no seu Insta, certo? Exatamente. Foi um prazer conversar com você, Clara. Muito obrigada pelo espaço. E fica aqui o Instagram, as redes sociais. Todo dia tem uma dica nova aí de marketing, posicionamento, branding e redes sociais. É isso aí, Brenda. Prazer te conhecer também. Muito obrigada por todas as informações, essa aula que você deu pra gente aqui no nosso programa hoje. A você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe o restante da sua tarde, da sua semana. Muito obrigada por tudo. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.